Imagine um mundo onde as maiores potências do planeta estão tensas, desconfiadas e armadas até os dentes. Um mundo onde qualquer erro pode desencadear uma catástrofe global. Esse era o cenário da Europa no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, foi um dos conflitos mais destrutivos da história. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não começou por causa de um único evento. Ela foi o resultado de anos de tensão acumulada. As verdadeiras causas para entender a guerra. Você precisa entender 4 fatores principais. O primeiro é o nacionalismo. O nacionalismo é a ideia de que seu país, sua cultura e seu povo são superiores aos outros. Na Europa, isso estava fora de controle. Regiões inteiras queriam independência, especialmente nos Balcãs, uma área cheia de conflitos e disputas. O segundo fator é o imperialismo. As grandes potências europeias, como o Reino Unido, a França e a Alemanha, disputavam territórios na África e na Ásia. Quanto mais colônias um país tinha, mais rico e poderoso ele se tornava. Isso gerava rivalidade constante. O terceiro fator era o militarismo. Os países começaram a investir pesado em exércitos, armas e tecnologia militar. A ideia era simples: estar preparado para a guerra, para evitar a guerra. Mas isso teve o efeito contrário. Criou um clima de medo e desconfiança. E o quarto fator, talvez o mais perigoso de todos, foi o sistema de alianças. A Europa se dividiu em 2 grandes blocos. De um lado, a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O problema? Se um país entrasse em guerra, todos os outros seriam obrigados a entrar também. O estopim. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado na cidade de Sarajevo. O responsável era um jovem nacionalista sérvio que fazia parte de um grupo radical. Esse evento ficou conhecido como o Atentado de Sarajevo e foi o gatilho que colocou todo o sistema em movimento, o efeito dominó. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia decide proteger a Sérvia e começa a mobilizar seu exército. A Alemanha, aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia. Logo depois, declara guerra à França. Para atacar a França rapidamente, a Alemanha invade a Bélgica, e isso faz com que o Reino Unido entre na guerra. Em poucos dias, a Europa inteira estava em conflito. Como era lutar na guerra? A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Soldados cavavam longas valas no chão para se proteger dos ataques inimigos. Essas trincheiras eram sujas, cheias de lama, ratos, doenças e cadáveres. Os soldados passavam semanas ou até meses vivendo nessas condições, e quando recebiam a ordem de atacar, tinham que sair correndo em campo aberto, sob fogo de metralhadoras. A maioria não voltava. As batalhas mais mortais, a Batalha de Verdun, foi uma das mais longas da guerra. Durou cerca de 10 meses e causou mais de 700.000 baixas. Já a Batalha do Somme ficou marcada pela brutalidade. Apenas no primeiro dia, o exército britânico perdeu cerca de 20.000 soldados. Foi uma das maiores tragédias militares da história. Uma guerra global. Embora tenha começado na Europa, a guerra se espalhou pelo mundo. Houve combates na África, no Oriente Médio e no mar. Submarinos alemães, chamados de U-boats, afundavam navios inimigos e até civis.
A entrada dos Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, ataques de submarinos alemães que atingiram navios com civis americanos. Segundo, interesses econômicos, já que os EUA financiavam países aliados. Com novos soldados, recursos e energia, os Estados Unidos ajudaram a mudar o rumo da guerra. O fim. Em 1918, a Alemanha já estava em colapso, sem alimentos, sem recursos e com revoltas internas. O país não conseguia mais continuar lutando. Em 11 de novembro de 1918, a guerra chega oficialmente ao fim. As consequências. O saldo foi devastador. Mais de 16 milhões de mortos e milhões de feridos. Impérios inteiros desapareceram, como o austro-húngaro e o otomano. E em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. Esse tratado puniu severamente a Alemanha, obrigando o país a pagar enormes indenizações e reduzir seu exército. Isso gerou revolta, crise econômica e instabilidade, e sem perceber, o mundo acabava de preparar o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Reflexão final. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito, foi um aviso, um exemplo de como orgulho, medo e decisões mal calculadas podem levar o mundo inteiro ao caos. E talvez a maior lição seja essa: guerras não começam do nada, elas começam quando ninguém impede que cresçam. Encerramento. Agora me diz, se algo parecido começasse hoje, você acha que perceberíamos a tempo?